No estudo das funções, é importante destacar a definição de função. Por que é importante destacar a definição de função? Porque se você não souber o conceito, tá, ou definição de função, você não vai conseguir saber se uma relação, tá, ela é uma função ou é uma relação qualquer. Daí a necessidade de se conhecer, tá, o conceito de função, tá, em relação aos elementos do conjunto. Além da definição, tá, é importante saber, tá, a forma gráfica da função, tá, está sendo representado aqui, e também a forma geral da função. Aqui eu tenho, tá, a forma geral de uma função linear, tá, que é f de x igual a ax mais b. Tá? Aqui eu tenho a função definida. Essa função f de x igual a x mais b está definida por x mais 3. Essa é uma função linear. Observe o seguinte, que essa função, tá, não só essa, como qualquer uma outra, se pode representar na forma de tabela, tá, na forma gráfica ou na forma algébrica. Percebeu? Dá para representar essa função de 3 formas. Muito simples, né? Então vamos lá. Continuando aqui. A representação gráfica, né, da mesma função. Aqui eu tenho a função, a forma de tabela, a forma do gráfico, né, gráfico euclidiano, tá? E aqui a forma gráfica no sistema ortogonal. Basicamente, de todas as funções que vocês devem observar, prestar atenção, é isso, tá? Representar a função na forma algébrica, tá, e na forma gráfica. Tá? A forma de tabela é importante saber por quê. Porque se você consegue fazer a representação da função na forma de tabela, você consegue fazer ela na forma gráfica. E se você sabe representar na forma de tabela e na forma gráfica, tá, você também vai conseguir fazer a representação dela na forma algébrica. Tá? Isso tanto faz para função linear, função algébrica ou qualquer outro tipo de função. É importantíssimo saber, tá, essas informações. Outra coisa importante é determinar, diferenciar os tipos de função, tá, de funções lineares. Por exemplo, as funções lineares podem ser chamadas de função afim. Tá? Essa é a representação algébrica da função. E essa é a representação algébrica do tipo de função. Tá? Você pode ter também aqui, além da função afim, uma função constante. Tá? A função constante, tá, se diferencia da função afim por quê? Na função constante, tá, o valor de x, tá, é constante. Tá? Aliás, o valor de y é constante, só varia o valor de x. Tá? Então, duas funções que nós vimos até agora, função afim e função constante, elas são funções que são funções lineares. Tá? Porque ela não tem um coeficiente chamado coeficiente quadrático. Tá? Ela só tem um coeficiente linear e o coeficiente angular. Uma outra função, tá, dentro do quadro de funções, que a gente conhece como funções lineares, nós temos aqui a função identidade. A função identidade tem suas características, assim como a função afim e a função constante. Tá? Aqui eu tenho
né? Uma outra função, a função linear. Portanto, vejam, até agora nós temos, tá, a função afim, a função constante, a função linear, tá, como funções lineares, ou seja, funções conhecidas como função de primeiro grau. Aqui um pouco mais à frente, nós temos a função quadrática. Tá? Ela é uma função que tem o coeficiente quadrático. Ela é descrita por uma parábola. Tá? No caso dessa função, tá, ela pode ter como principais características a concavidade voltada para baixo, ou, aliás, a concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo. Tá? Quando a concavidade é voltada para baixo, ela tem o seu ponto de máxima, de mínima. Essa função tem um ponto de mínima. Tá? E quando a concavidade é voltada para baixo, ela tem seu ponto de máximo. O que eu posso observar na função para identificar se ela tem a concavidade voltada para baixo ou voltada para cima? Tá? O valor do meu coeficiente linear, tá? É o valor de A. Se o A for maior que zero, a concavidade vai estar apontada para cima. Se o A for menor que zero, a concavidade vai estar apontada para baixo. Basicamente isso, tá? Esse é um resumo assim bem geral. Nós temos aqui nesses slides, e é o que a gente basicamente vai explorar, tá? É o emprego de funções lineares e de funções quadráticas. Bom, era isso.